Em pleno coração da França, em uma mansão elegante no bairro residencial de Neuilly-sur-Seine, uma vida estava prestes a mudar para sempre. O ano era 1983, e Philippe Pozzo de Borgo, um homem de classe alta e descendente de uma antiga família italiana estabelecida na França, enfrentava os desafios de ser tetraplégico após um acidente de asa delta. Ele havia perdido quase toda a mobilidade física, mas não sua inteligência, senso de humor ou desejo de viver com dignidade. A busca por um cuidador era constante, já que muitas pessoas se sentiam intimidadas pela condição dele ou o tratavam com pena. Foi então que ele conheceu Abdel Selou, um jovem argelino que vivia em Paris e buscava trabalho para sustentar sua família. Abdel não tinha experiência como enfermeiro profissional, mas possuía algo mais valioso: sinceridade, coragem e respeito. Sua abordagem foi diferente desde o início, sem falsa compaixão, apenas tratamento igualitário. Para Philippe, aquilo era revolucionário. Alguém que via além da cadeira de rodas. Eles começaram com ceticismo mútuo, mas logo surgiria uma conexão única. A rotina de cuidados começou devagar, com pequenas conversas e descobertas sobre as diferenças culturais e sociais. Abdel aprendia rapidamente, observando os gestos mínimos de Philippe e antecipando suas necessidades. Ao mesmo tempo, Philippe começava a confiar nele de uma forma que nunca imaginara possível. Era como se, aos poucos, eles estivessem construindo uma ponte entre dois mundos completamente distintos. Essa relação iria muito além do profissional, tornar-se-ia uma verdadeira amizade. E é essa jornada humana que vamos explorar nos próximos capítulos deste emocionante encontro de almas. Philippe nasceu em 1953, em Paris, fruto de uma união entre uma família aristocrática italiana e uma linhagem francesa tradicional. Cresceu cercado de privilégios, educação refinada e contato com arte, música e viagens internacionais. Seu pai, Marco Pozzo de Borgo, era diplomata, e sua mãe, Marie-France de Latour de Alverne, pertencia à nobreza francesa. Apesar da origem privilegiada, Philippe sempre buscou independência e aventura. Trabalhou como piloto, empresário e até praticava esportes radicais, como asa delta e montanhismo. Mas tudo mudou em 1993, quando um voo mal-sucedido resultou em uma lesão medular grave. Ele sobreviveu, mas perdeu o movimento dos braços, pernas e tronco. Apenas a cabeça e o pescoço permaneceram funcionais. Foi nesse momento que a vida dele entrou em uma nova fase: a luta diária por autonomia e sentido. Abdel, por outro lado, vinha de uma trajetória oposta. Nasceu em 1962, em Oran, Argélia, e migrou para a França ainda jovem em busca de melhores condições de vida. Chegou com poucos recursos, estudou por conta própria e trabalhou em diversos empregos informais antes de tentar algo novo. Quando soube da vaga de cuidador, decidiu arriscar, mesmo sem experiência formal. Sua resposta direta e honesta chamou a atenção de Philippe, que decidiu dar-lhe uma chance. E foi assim que duas vidas tão diferentes se cruzaram, sem saber que dariam origem a uma história marcante. Nos primeiros dias juntos, Abdel teve que aprender a cuidar de Philippe com paciência e atenção extrema. Desde a alimentação até o banho, tudo exigia técnica, cuidado e sensibilidade. Muitas vezes, Abdel cometia erros simples, como pegar objetos longe demais ou esquecer de ajustar a posição de Philippe. Houve momentos de frustração, tanto do cuidador quanto do paciente. Mas Abdel insistia em encarar cada erro como uma oportunidade de evolução. Philippe, por sua vez, passou a valorizar o esforço sincero, mesmo que imperfeito. Com o tempo, Abdel passou a entender melhor os sinais corporais e expressões faciais de Philippe. Conhecia os gostos, preferências e até os maus humores do patrão. E Philippe, surpreendentemente, começou a se abrir mais, mostrando emoções que antes mantinha guardadas. Os dois criaram um código de comunicação único, feito de olhares, risadas e silêncios compreendidos. Eles começaram a falar sobre política, religião, família e até sobre a morte. Abdel contava histórias de sua infância na Argélia. Philippe falava de viagens pelo mundo e eventos históricos. A relação,
que inicialmente parecia puramente funcional, ganhava camadas de intimidade e cumplicidade. Eram como dois homens que encontravam, um no outro, algo que há tempos não tinham: propósito. E na próxima sessão, vamos ver como o humor se tornou uma ferramenta essencial nessa transformação. Um dos pontos-chave dessa amizade foi o uso do humor como forma de lidar com situações difíceis. Abdel tinha um jeito particular de brincar com a situação de Filipe, sem jamais ferir seu orgulho. Você só pode mexer a cabeça, então aproveita para virar ela para lá e me deixar dormir, dizia Abdel, meio sério, meio brincalhão. Filipe adorava isso. Finalmente alguém que não o tratava como um inválido. Em vez de coitadismo, havia ironia, provocação e trocadilhos constantes. Isso ajudou Filipe a recuperar parte de sua autoestima e a aceitar sua nova realidade com leveza. E Abdel também se beneficiava. Ao interagir com um homem tão culto e inteligente, expandiu seus horizontes. Começou a ler livros indicados por Filipe, ouvir clássicos e até visitar museus com ele. Eles iam juntos a concertos, restaurantes e até saídas noturnas, onde Abdel se divertia vendo reações das pessoas ao ver o milionário em cadeira de rodas. Em várias ocasiões, Abdel fazia piadas sobre a vida luxuosa de Filipe. E você tem tudo e reclama de tudo. E Filipe respondia com ironia: e você tem nada e ri de tudo. Essa troca constante os aproximou ainda mais, gerando uma relação de confiança e liberdade. Eles podiam falar de qualquer coisa, inclusive de assuntos delicados, como morte, amor e solidão. Para Abdel, aquele era mais do que um trabalho, era uma escola de vida. E para Filipe, era como ter encontrado um irmão mais novo, cheio de energia e perspectivas diferentes. Com o passar do tempo, Abdel percebia que Filipe precisava de mais do que cuidados físicos, precisava de motivação. Decidiu, então, introduzir novas experiências na rotina do amigo. Começaram por atividades simples, como passeios de moto adaptada, voos de planador e até uma viagem às montanhas. Cada aventura era planejada com cuidado, mas sempre com o objetivo de provar que a vida continuava. Para Abdel, ver Filipe sorrindo ao sentir o vento no rosto era mais importante do que qualquer salário. Filipe, por sua vez, reconhecia que Abdel o ensinava a viver com menos medo e mais coragem. Ele me mostrou que a felicidade está nas coisas simples, como um bom café ou uma conversa sincera, disse Filipe em uma entrevista. Abdel também aprendeu com Filipe a importância da disciplina, do respeito ao próximo e da busca por conhecimento. Juntos, foram além da relação de empregador e empregado, tornaram-se mestre e discípulo, e vice-versa. Eles se completavam, um trazia o coração, o outro a razão. Essa simbiose permitiu que ambos crescessem como pessoas e como amigos. Até os familiares de Filipe começaram a notar a mudança positiva no comportamento dele. Antes mais introspectivo e melancólico, agora ele parecia mais leve, ativo e disposto a viver. E Abdel? Virou figura querida na casa e até ganhou presentes e elogios públicos de Filipe. Na próxima sessão, vamos ver como esse relacionamento passou por crises e superou conflitos aparentemente insuperáveis. Com o tempo, Abdel percebeu que nem tudo seria sempre fácil entre ele e Filipe. Houve momentos em que a paciência se esgotava, os mal-entendidos surgiam e as frustrações tomavam conta. Em uma ocasião, Abdel se sentiu injustiçado após ser criticado por um pequeno descuido durante a alimentação de Filipe. Ele decidiu tirar alguns dias de folga, algo inédito desde que assumirá o trabalho. Foi nesse período que ambos perceberam como haviam se tornado dependentes um do outro, não só fisicamente, mas emocionalmente. Filipe passou os dias sem seu amigo mais próximo e sentiu-se estranho, quase incompleto. Abdel, por sua vez, ficou surpreso ao notar como sentia falta da rotina, das conversas e até das broncas. Quando voltaram a se encontrar, houve um momento sincero de diálogo e reconhecimento mútuo. Ambos admitiram que erraram e que precisavam aprender a lidar melhor com as tensões. Essa crise, ao invés de separá-los, os aproximou ainda mais, fortalecendo a relação. Eles começaram a entender que confiança também vinha da capacidade de perdoar e seguir em frente. A partir daí, estabeleceram uma regra implícita:
sempre falar sobre os problemas antes que se tornem rancores. Com o tempo, esses momentos difíceis foram vistos como oportunidades de crescimento e maturidade. Cada conflito superado os fez evoluir não só como parceiros, mas como pessoas. E assim, a amizade entre eles se tornou mais forte do que qualquer desafio. Antes de conhecer Abdel, Filipe via a vida com certo distanciamento, como alguém que já havia experimentado tudo. Mas a chegada de Abdel trouxe novas cores à sua existência, mostrando que há sempre algo novo a aprender. Abdel falava de realidades que Filipe nunca imaginara, como a vida de imigrantes na França e os desafios sociais enfrentados por jovens de origem árabe. Isso fez com que Filipe refletisse sobre seus próprios privilégios e preconceitos inconscientes. Começou a ouvir mais, questionar mais e julgar menos. Abdel, por sua vez, também mudou. Aprendeu a valorizar o conhecimento formal, a arte e a história europeia. Juntos, construíram uma ponte entre culturas, idades e realidades opostas. Para Abdel, Filipe era como um pai sábio. Para Filipe, Abdel era como um filho rebelde e cheio de vida. Essa dualidade permitiu que cada um ocupasse espaços emocionais que nem sabiam que tinham. O relacionamento deles ultrapassou qualquer expectativa inicial de empregador e empregado. Tornou-se uma espécie de terapia mútua, onde cada um ajudava o outro a crescer. Muitos amigos e familiares notaram como ambos pareciam mais leves, mais felizes. Era como se tivessem sido escolhidos pelo destino para ensinar um ao outro o verdadeiro significado da amizade. Ao longo dos anos, a amizade entre Abdel e Filipe foi testada por eventos externos que iam além da rotina doméstica. Houve doenças, emergências médicas, viagens longas e até situações de risco em atividades radicais. Em uma delas, durante um passeio de planador, um problema técnico quase resultou em um acidente grave. Abdel, mesmo assustado, manteve a calma e ajudou Filipe a sair ileso. Esse momento reforçou ainda mais o laço entre eles. Era como se tivessem selado uma promessa silenciosa de proteção mútua. Em casa, a família de Filipe passou a enxergar Abdel como parte integrante da vida do patriarca. Havia respeito, carinho e até certa admiração pela forma como Abdel tratava Filipe com naturalidade. Em contrapartida, Abdel ganhou não apenas um amigo, mas também um mentor e confidente. Filipe passou a apoiar projetos pessoais de Abdel, inclusive ajudando financeiramente a abrir um negócio próprio. E Abdel, por sua vez, cuidava de Filipe com dedicação redobrada, como quem zela por um ente querido. Eles compartilhavam datas importantes, como aniversários e feriados, muitas vezes preferindo ficar juntos do que com suas famílias. Nesses momentos, parecia que as barreiras sociais e econômicas simplesmente desapareciam. Eram dois homens que, apesar de tudo, encontraram um no outro o equilíbrio necessário para viver com dignidade e alegria. Essa conexão profunda gerou impacto não só nas suas vidas, mas também nas pessoas ao redor. Após anos trabalhando juntos, Abdel e Filipe decidiram registrar por escrito a história que os uniu. O livro Les Seconds de Souflifle, lançado em 2001, foi escrito por Filipe com base em suas memórias pessoais. Nele, ele contou com sinceridade e emoção como Abdel transformou sua vida de formas inesperadas. Rapidamente, o livro se tornou um sucesso na França, alcançando altas vendas e elogios da crítica. Leitores relatavam terem chorado, rido e se emocionado com a honestidade e a simplicidade da narrativa. Alguns meses depois, Abdel resolveu escrever sua própria versão da história, publicando Vous les avez vous mes raquetes. Seu livro complementava o de Filipe, trazendo a perspectiva do cuidador e revelando sentimentos e reflexões que o patrão desconhecia. A combinação das duas narrativas criou um retrato completo e humano dessa extraordinária amizade. As obras chamaram a atenção de produtores de cinema, que viram nelas potencial para uma adaptação cinematográfica. Em 2011, o filme Intocáveis estreou nos cinemas franceses e rapidamente conquistou o público internacional. A produção, dirigida por Olivier Nakache e Eric Toledano, arrecadou mais de 426 milhões de dólares em bilheteria. Foi indicado a diversos prêmios e se tornou um fenômeno cultural em vários países. Até hoje,
É lembrado como um dos filmes mais humanos e emocionantes da última década. A mensagem central permanece atual: que a verdadeira empatia e amizade podem surgir em qualquer lugar. Depois de mais de 10 anos trabalhando juntos, Abdel e Philippe decidiram colocar no papel a história de sua extraordinária amizade. Em 2001, o livro Les Seconds de Souflifli foi lançado na França e rapidamente se tornou um best-seller. A obra revelava com profundidade e sensibilidade o cotidiano entre um homem rico e um imigrante pobre, unidos por um respeito mútuo em comum. Em 2011, o sucesso literário virou cinema com o filme Intocáveis, dirigido por Olivier Nakache e Eric Toledano. Estrelado por François Cluzet e Omar Sy, o filme arrecadou mais de 426 milhões de dólares mundialmente, sendo um dos filmes franceses mais assistidos da história. A mensagem central da história tocou milhões de pessoas ao redor do mundo: a importância de enxergar o outro com humanidade. Hoje, a amizade entre Abdel e Philippe é lembrada como um exemplo de como as relações podem ultrapassar fronteiras sociais, culturais e físicas. Ambos continuam vivos e seguem mantendo contato, mesmo após o fim da relação profissional. Abdel escreveu seu próprio livro, contando sua versão da história, complementando a narrativa de Philippe com emoção e sinceridade. Juntos, eles provaram que a verdadeira conexão humana está além das aparências e expectativas sociais. A cidade de Neuilly-sur-Seine, onde tudo começou, hoje carrega consigo um pouco dessa história, lembrada por quem viveu ou acompanhou de perto. Muitos hospitais, escolas e centros culturais utilizam esse caso como exemplo de inclusão e empatia em treinamentos médicos e sociais. A história real por trás de Intocáveis continua servindo de inspiração para filmes, documentários e palestras pelo mundo. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, podemos encontrar significado, crescimento e amor.